Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Inspire-se a Ser Negócio. E novamente eu trouxe 2 advogados para conversar com a gente. Esse vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar um pouquinho da vida deles e da história do futuro deles, que eles estão entrando aí numa assessoria jurídica para compliance, é isso? Diria que sim, uma consultoria jurídica. Uma consultoria jurídica diferente, eu digo que no marketing a gente chama isso de um novo produto, um produto de valor agregado e recorrência mais fácil. É o que eles estão trazendo aí para o escritório de advocacia deles, que acontece virtualmente, né? De ambos. Hoje é separado, mas em breve é junto, né? Isso mesmo. Né? E eu tô muito feliz que eles toparam conversar comigo, né? Pra quem não me conhece, eu sou Fabiola Simas, eu sou mentora de negócios. E em 2021 eu criei uma metodologia chamada Ser Negócio, através do MAI, que era a metodologia da Zora Viana. Eu desenvolvi esse método e é um método de growth, né? De alavancagem de negócios voltado para profissionais liberais que vendem a sua hora. Por isso que a gente tá com advogados aqui. Então, advogados, médicos, nutricionistas, toda pessoa que é esse profissional liberal de luxo pode ser alavancado através da minha metodologia, né? E para quem é a minha metodologia? Para quem tá pelo menos 3 anos atendendo e atuando na sua área de atuação e quer aí tá com a agenda cheia e quer saber como que vai fazer para crescer o seu negócio, daí pode vir e conversar comigo que a gente cria esse planejamento, tá certo? Vamos conhecer esses 2 profissionais. Vamos começar com a Débora. Débora, por favor, se apresente aí pro pessoal. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Márcia Calegari, eu sou gaúcha, né? E moro em Santa Catarina há bastante tempo. Eu posso dizer que eu sou multipotencial por ser um profissional interdisciplinar. Sou advogada de formação, mas sou especialista, né, em direito digital e proteção e privacidade de dados. Também tenho vivência no exterior. No exterior eu fiz doutorado em direito internacional. E tenho outras áreas correlatas também. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu posso ser interdisciplinar por conta disso. Então, acabo de descobrir, porque no último episódio eu soube que os advogados podem ser chamados de doutor por lei, né? Então, acabo de descobrir que agora eu tô com uma dupla doutora, né? Ela é doutora de doutorado. Nossa, sim. Que honra! Obrigada, doutora, por topar conversar aqui e tá fazendo parte desse projeto aqui, né? Espero que a gente vai ter um bom Obrigada pelo convite, né? Uhum. Obrigada pelo convite. Legal. E na realidade, então, né, eu sempre digo assim, por que interdisciplinar, né? Porque eu fui advogada há muito tempo e depois, quando eu fui morar fora, eu tive que trabalhar em outras áreas. Então, eu trabalhei com marketing internacional, marketing empresarial, com as feiras internacionais em Barcelona, né, vendas internacionais, então, para diversos setores, né, para a América Latina. E trabalhei também na área pública, né, no IBGE. Tem aí vem uma vasta experiência por aí, né? Exatamente, área pública, área privada, vendas, jurídico, enfim, né? Eu digo que eu posso basilar a minha trajetória, a minha caminhada profissional em 3 pilares, né? São 3 pilares que até eu tenho, olhando assim, são como valores também, né? O primeiro pilar seria, por exemplo, a justiça, né? Eu entrei, eu fiz direito porque eu acredito a justiça como um valor, né, absoluto, não como um sistema judiciário em si, que a gente sabe que é falho, mas a justiça como um valor absoluto, né? Porque a sociedade não evolui sem justiça. Aí o meu segundo pilar, que eu também falei, né, que eu trabalhei, eu acredito na liberdade do empreendedorismo. O empreendedorismo, eu digo que ele salva vidas e ele salva pessoas, né? E salva países. Porque você gera valor. Quando você faz um projeto, ele sai da criação e ele vai, né? Você coloca ele no mundo, né? Como uma maternidade de um projeto. E você gera valor tanto para você quanto para as outras pessoas. Quanto para a sociedade. Exatamente. Então, não existe economia, né? Não adianta ter investidor se não tem empresa. Exatamente. O empreendedorismo é o quê? É o desejo, né, operacionalizado, executado. E o terceiro pilar seria, né, a educação. Eu também trabalhei com, né, não falei, mas eu fui muito tempo proprietária de uma escola, né, que também ia nas empresas. Era uma escola in company. Então, eu focava
as aulas sempre... de línguas, acho que você comentou comigo, né? Exato, de idiomas, mas era in company. Então, a gente ia nas empresas e trabalhava as aulas focadas no setor que a empresa tinha. E, além disso, a gente fazia traduções e traduções comerciais, depois intérprete quando vinham investidores ou fornecedores, né, estrangeiros. Então, tudo isso me trouxe um arcabouço de gestão de projetos também, gestão empresarial. Então, por isso que eu digo que eu sou interdisciplinar, né? Eu fiquei... E esse terceiro pilar da educação é o pilar que eu mais gosto, bem dizer. Eu gosto do jurídico, mas eu acho que sem educação, sem o conhecimento aplicado... Para tudo, né? A gente precisa A gente precisa do conhecimento para aplicar. Para aplicar. Alguém tem que dar esse Exatamente. conhecimento. Estamos educar, aqui né, por causa do conhecimento. Que legal, né? seja bem-vinda, Obrigada, tá, doutora? obrigada. Eu vou ser obrigada a chamar de doutora, porque é dupla doutora. Se me permite, já né, chegou o Rodolfo que me chama de doutorado e tudo, né? Doutora de doutorado e tudo. Gente, olha que honra. Eu sempre digo... Gente, sabe quando eu fugi da faculdade, quando eu tinha que começar a escrever o TCC? Todo mundo sabe disso. Eu conto o tempo todo. Então, assim, eu admiro demais essa escrita técnica. E outro dia eu tive uma mentorada que estava terminando o mestrado dela. E aí eu fui na tese, na defesa dela. Tão bonito falar com aquela fala. Eu sei que a gente não entende nada, mas é uma coisa diferente. É bem técnico, né? Técnica, então, mas é bonito, porque tu tem que defender. E os coordenadores ali que estavam... da banca, né? A banca estava ali, examinadora. Me explique melhor esse ponto. Então, você tem que realmente cientificar com dados e amostragem aquele ponto para provar que aquilo lá faz sentido. Que é diferente da mentoria hoje, né? Que a gente traz um conhecimento empírico e diz, fiz desse jeito, funcionou. Tenta fazer. É basicamente isso que eu tô fazendo aqui na minha mentoria. Tá funcionando, mas é uma tese, Deus, né? Mas é uma tese. É uma tese, mas não tem a mesma amostragem, né? Então, é por isso que eu digo que é diferente, mas não deixa de ser uma tese, né? Mas aquela tese realmente cientificamente embasada, a gente precisa disso, de quem estude. E a gente sabe que aqui no Brasil, isso não é nada valorizado. Então, foi um estudo internacional, não sei se escolhido por isso, mas não é nada valorizado. É bem difícil para uma pessoa ter doutorado, uma bolsa de doutorado, ela não tem um status de vida que nem um empreendedor, muitas vezes. Exatamente. Então, isso... Uma honra ter uma doutora na minha mesa. Isso, eu que tenho muito a honra obrigada de ser convidada para o podcast. E eu conheci a doutora por intermédio do Rodolfo, que fez um curso de oratória com a gente. Uma oratória com um professor nosso, JP, né? O querido JP, já fiz inclusive o Jean-Pierre. Já fiz inclusive uma live, tem aqui no YouTube, quem quiser procurar com o Jean-Pierre. Eu sou apaixonada por ele, porque ele é de Blumenau que nem eu. E ele foi apresentador da TV Galega por muito tempo. Então, quem é de Blumenau, deve conhecer aí. Então procure Jean-Pierre, tem uma energia assim, né, surpreendente, Recomendamos né? O curso dele, Recomendamos, né? JP Instituto. Se tu quer destravar, a gente estava conversando aqui, eu e o Rodolfo antes, e ele lembrou de uma fala do JP sobre postura, e postura é algo que ainda eu tenho lá na minha rodinha do coach a trabalhar. Mas o JP me destravou no palco. Eu odeio palco, sempre... agora não é mais pra falar isso, né? Depois do curso. Mas assim, nunca gostei de palco. Eu dizia, JP, meu coração acelera. Não é a mesma coisa que só falar assim a dois. E daí ele falou, Fabiola, tu acha que o do artista também acelera? Claro, é verdade. Tu tá se achando diferente, assim? A mesma foi tão coisa. assertivo, aquilo me doeu de um jeito. Mas é a mesma coisa quando tu falaste a respeito da tese, da defesa da tese. Na realidade, é pensar o seguinte, e isso eu ouvi de um professor meu, que é uma pessoa... Até, eu diria assim, que dentro do meio acadêmico da Europa, ele é muito conceituado, e ele sempre disse, Débora, lembra que a tese, quem sabe da tua tese é tu. É você. Então, ninguém mais vai saber mais do que você da tua tese. Fica e é tranquilo, isso que a gente tem que pensar, exatamente. Tu estudou ela, Tá né? todo mundo ali para te ouvir, né? E é isso. Mas dá um nervoso, né, doutora? Vamos conhecer o Rodolfo? Então, Rodolfo, por favor, se apresenta aí pro pessoal, pode olhar ali pra câmera. Olá, pessoal, bom dia, meu nome é Rodolfo. Eu queria primeiro agradecer a Fabi pelo convite e como o mundo ele dá voltas, né? Porque é um curso que eu busquei ele mesmo numa proposta de ter uma comunicação mais assertiva, melhorar e perder um pouco do desconforto no palco.
E conhecemos pessoas no caminho, como o professor Jean-Pierre, você e outros colegas, né? Eu dou bom dia também para a doutora Débora, duplamente doutora, né? Porque agora sim. Doutora de doutorado e tudo, e também falam o termo advogado de OAB e tudo, né? Então, parabéns pelo título, isso aí eu tô sabendo hoje, eu não sabia realmente. Também, Sim. Eu descubro coisas. Sim. Então, meu nome é Rodolfo, eu sou advogado. Eu me formei em Marília, Univem, e eu também tenho o conhecimento, isso a gente vai falar durante o podcast também sobre constelação familiar, a minha pós é nesse viés, e dentro do direito eu percebia que muitas vezes uma sentença, ela colocava fim a um processo, mas não colocava fim a um conflito. Então, principalmente em questões de divórcio ou que envolvem filhos, aquilo não ficava bem resolvido, né? É por isso que muitos processos são reabertos ou são refeitos, né? Sim, exatamente. E com essa informação, Fabi, eu tive aula com o professor Sam Storch, que ele é um juiz de direito, e essa era a impressão que ele tinha. Ele sentia que muitas vezes ele estava enxugando gelo, pelo alto índice de reincidência, porque começa com a violência doméstica, com tal tipo de denúncia, as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que em todas as searas, né, do direito, porque todos os processos, sejam empresariais, sempre uma parte sai achando que ela perdeu. Sim. Mesmo ela tendo, né, e quem ganhou acha que não ganhou o suficiente. Então, é essa sensação, né? Eu utilizo como base para ensinar treinamento de negociação os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, certo? Que é um livro de Stephen Covey bem antigo, né? E Steve sempre fala de pensar ganha-ganha, né? Sim. Porque numa negociação é muito fácil um tá se sentindo perdendo e outro tá se sentindo ganhando, né? E o quanto... parece fácil, a gente fala o tempo todo, a gente tá muito na moda de falar, não, tem que ser ganha-ganha, tem que ser ganha-ganha. E eu lembro que antes de eu vir aqui com vocês, falei, gente, a minha intenção é essa, vocês têm que se promover lá também, né? Então, tem que ser ganha-ganha. Só que é tão difícil a gente chegar nesse conselho, né? E um juiz tentar encontrar esse ganha-ganha de duas partes. Eu acho que realmente o conflito é difícil terminar ali, né? Sim, e eu também sou mediador pela EPM, Escola Paulista de Magistratura, e dentro das mediações, ainda que de uma maneira meio, digamos assim, precária, a mediação, às vezes, ela é a única oportunidade que as pessoas têm de conversar uma com a outra, às vezes necessitando, né, de um mediador para que isso se componha. Então... Porque os ânimos não permitem mais que elas se olhem. Isso é muito louco. E assim, então o Sam Storch, ele traz essa experiência, como juiz de direito ali da Bahia, e também foi meu professor na pós, em mostrar uma visão diferente do conflito. Então, em 2018, eu comecei essa jornada e realmente de perceber que o conflito muitas vezes está além do que está no processo. Então, entender a natureza, por que as pessoas estão em conflito e como que aquilo escala para aquele momento. Então, a mediação e outras técnicas, elas mostram o que de verdade está acontecendo ali. E principalmente, algumas pessoas que estão tendo dificuldade, seja no negócio, seja no relacionamento, seja na própria situação de pai e mãe, acreditarem muitas vezes que é o advogado e o juiz que vão resolver o problema delas. E muitas vezes isso é terceirizar o problema, né? Terceirizar a responsabilidade da solução, né? Exatamente. É muito massa isso. E dentro do direito sistêmico como visão, né? Porque a constelação, ela se torna, até então, uma filosofia, um estilo de vida. E principalmente, o que isso vai ajudar na vida do advogado? Ele entender a posição dele. Ele entender a postura interna de ver com que as pessoas, elas consigam ter potência e elas consigam mesmo, digamos assim, ter capacidade de gerirem suas próprias crises, né? Seus próprios negócios. E não dependerem necessariamente do advogado para resolver o problema. Não terceirizar o problema. Ótimo. Então, considerando isso, eu busquei outras formas de conhecimento e como que isso poderia beneficiar a vida das pessoas. Então, fiz curso de mediação, fiz a própria pós de direito sistêmico, aprendi a dominar a técnica de constelação, que é uma coisa muito importante e é uma ferramenta de condução. E eu preciso, até de uma maneira breve, doutora, comentar sobre o projeto de lei 4887 de 2020, que é um projeto que está em andamento, é uma PL que visa a regulamentação da atividade como constelação familiar. Ah, que legal. Então, como é algo novo e tudo que é novo assusta, né? Tem
tem algumas pessoas que estão desconfortáveis com a atividade, e isso está sendo regulamentado com uma deputada do estado de Goiás e a Andréa Vulcanes, que também é colega minha da pós. Então, olha como as pessoas vão se conhecendo. Vão se conhecendo, vão se conectando, né? Sim, e dentro dessa experiência, a visão dentro das empresas. Porque como a gente começa a entender o conflito das pessoas em relacionamento, a gente vê isso dentro dos negócios. Então, como que o mundo, né, ele tem essa inteligência muito incrível de unir as pessoas e os conhecimentos. Isso. Então, até dizendo para as pessoas como que eu conheci a doutora, né? Eu sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico, a doutora Débora é presidente da Comissão de Compliance, e em uma reunião a gente começou a conversar o que seria interessante... Eu esqueci de mencionar isso, exatamente. Sim. Lembrando que nós estamos nesse momento em Itajaí, no Gaia Coworking, que tem esse estúdio maravilhoso. Se vocês gostarem e querem gravar o podcast lugar de vocês. muito aprazível, maravilhoso. E eu moro em Balneário Camboriú, o Rodolfo mora em Balneário Camboriú, e nós estamos falando das comissões da ordem da OAB de Balneário Camboriú, né? Da subseção de Balneário Camboriú. Né? Só porque eu tenho amigos advogados de várias regiões, né? Então, tem advogados ouvintes também. Advogados ouvintes, então aos advogados ouvintes, se vocês quiserem saber, estamos em Balneário Camboriú e eles são presidentes dessas comissões aqui na Ordem de Balneário Camboriú. Isso, né? Então durante uma reunião com a doutora Débora, a gente percebeu pontos interessantes que pudessem fazer essa fusão de conhecimentos do compliance e o direito sistêmico. Isso. Então a gente Falamos do compliance, né? Chegamos no meu amadinho. Cada um tem o seu amadinho, o meu é o compliance. Então, durante a reunião, a gente percebeu como que a postura do advogado em relação a olhar o conflito e entender essa dinâmica com o cliente, com o próprio judiciário, né? A gente viu aspectos positivos dentro do compliance. E dentro da nossa proposta hoje aqui para o Ser Negócio, nós conduzimos uma empresa no formato de atender empresas com compliance. Numa proposta de serviço humanizado, diferenciado, que a doutora Débora vai trazer para a gente agora. Eu queria dar uma pincelada do que é o compliance, um pouquinho só. Sim, doutora, com certeza eu vou só para o pessoal, porque eu tenho certeza que o pessoal não sabe o que é compliance. Antes de a gente falar de compliance, eu tenho certeza que muita gente que nos ouviu não sabe o que é constelação familiar, me desculpe. Sim. Né? Então, em poucas palavras, explica o que é constelação familiar pra gente, Rodolfo. Tá, a constelação familiar, Fabi, ela é um método hoje, né, ficou muito popularizado com Bert Hellinger. Não foi necessariamente ele que trouxe esse formato, outras pessoas trouxeram. E é um trabalho que ele é feito com uma abordagem utilizando o fenomenológico, que envolve a consciência da pessoa. E outras formações que eu tive, por exemplo, Vera Bassoi, ela foi professora universitária, e a tese de mestrado dela foi como que esses movimentos acontecem, tá? A tese dela foi embasada com o próprio Rupert Sheldrake, que é um biólogo. Então, quando a gente estava aqui conversando no café, nesse espaço, inclusive realmente... É aquele que escreveu A Biologia da Crença? Ele escreveu, por exemplo, como que os cães sabem que os donos estão chegando em casa. Sei qual é então, ele explica muito essa consciência que nos permeia. E o interessante, né, doutora, é que no café a gente teve a oportunidade de conversar com as colaboradoras como que elas se sentem pertencentes aqui nesse espaço e como que elas gostam de trabalhar aqui. Uma delas até relatou assim, nós não vendemos salas aqui, nossa ideia não é trabalhar com aluguel. Nós queremos que as pessoas fiquem felizes. E eu perguntei para ela, mas quem foi que te disse isso? Não, ninguém disse, realmente é a minha consciência. Então, essa consciência... A consciência do lugar. A consciência coletiva do lugar. É a influência que está permeando isso. Então, veja que o ambiente que a gente está gravando esse podcast e foi muito bem recebido, olha que interessante tá nesse tipo de vibração. Antigamente, os administradores diziam cultura organizacional. Por mais que a gente crie um monte de falas lá, existe uma cultura das antigas, né? Meu pai sempre foi administrador, né? E daí meu pai dizia assim, existe duas culturas, a rádio peão e a rádio real. Né? Existiam os radialistas e a rádio peão. Então, ele dizia que toda empresa tinha duas culturas, tem a rádio peão e os radialistas. Sim. Né? Então, realmente é isso. É a prova, existe hoje um estudo que prova que existe
existe toda essa consciência que se forma quando forma-se um grupo de pessoas, né? Sim. E simplificando constelação para a gente não se adelongar e conseguir entrar em compliance. Sim, né? eu já Faz vou passar... sentido falar isso? Total. Antes de eu passar a bola para a doutora Débora, só mais algumas considerações em relação à constelação. Então, eu entendo que não é só uma abordagem terapêutica, muita gente vê isso. Para mim, é uma filosofia e estilo de vida. Eu também acho. Porque quando você entende como que funciona e você vê dentro dos negócios percepções de como que uma empresa dá errado, né? O que está acontecendo ali que não está fluindo. Então, aqui a gente tem um exemplo recente de como que é saudável o ambiente que elas estão, que elas se sentem pertencentes. Então, os 3 pilares da constelação, sendo bem breve, Fabi, pertencimento, hierarquia e a troca justa entre dar e receber. São etapas fundamentais. E aí eu volto, né? Troca justa entre dar e receber é o ganha-ganha, né? Claro. Pertencimento é se sentir que está no lugar certo, aquele meu propósito de vida, eu vinha servir ao meu propósito real. A gente falou no episódio anterior sobre isso, então vou aproveitar para fazer um link. Legal. E a ordem é tudo. Se eu não sei qual é a minha hierarquia numa empresa, se eu não me coloco no meu lugar, se eu subo de ordem, eu com certeza não vou para frente, né? E aí vamos falar um pouquinho de compliance, porque eu acho que o compliance foi um novo olhar sobre como fazer tudo isso fluir, né? Então faz sentido vocês terem conversado. Exatamente, mas eu até gostaria assim de ir um pouquinho anterior, bem en passant, porque o tempo, né, é pouco. Falar sobre que o compliance ele já existe desde 77. Tá? E ele começou com a lei FCPA. É uma lei americana, né, que foi para punir as corrupções. Porque existiu o escândalo Watergate. Eu acho que muita gente que está nos assistindo deve ter ouvido falar. O escândalo Watergate, que foi do presidente Nixon. Isso, quem estudou história lembra, né? E isso aconteceu porque apoiadores do Nixon entraram no comitê do democrata e acabaram querendo roubar documentos e colocar escutas, né? E o Nixon teve que renunciar. Ele estava fazendo uma campanha para novamente, né, como presidente, ele teve que renunciar. Então, o compliance começou exatamente para banir a corrupção. Tá? No Brasil, para ver como a gente demorou para adaptar isso para o Brasil, a nossa lei anticorrupção foi em 2013, tá? Através da crise política que teve, com as manifestações da rua, né, as manifestações políticas, uma pressão tanto interna quanto externa para que fosse feita uma lei, né, para coibir esse tipo de prática no Brasil. Então, aí conseguimos que as empresas fossem responsáveis por atos lesivos, né, de corrupção. Né? Então, assim, o Brasil demorou bastante para colocar uma lei a respeito disso. Só que quando a gente pensa em compliance, o compliance ele pode ser antigo, mas hoje existe uma outra forma, né? Eu digo que o compliance ele tem 3 pilares também, né? Já falando em tripés, né? Ele é muito mais amplo. Então, estou falando da corrupção. Então, ele implementa controles, né? Ele estrutura processos. Vocês estavam falando de processos. Então, processos de governança, processos de desempenho, de métricas de desempenho, que a gente é famoso dos KPIs, né? E processos reputacionais, porque hoje o risco reputacional é muito mais caro do que o risco de uma multa, ou de uma perda, ou de uma... A gente conversou sobre isso no podcast, o que queríamos falar sobre risco reputacional, né? Agora eu tô feliz, que eu tô com 2 juridiquês aqui, né? Exato. Pra quem não... a gente falou no outro podcast, eu tava falando com uma mulher advogada, e eu ainda falei, nossa, tu tava num ambiente, ela falou que trabalhou num ambiente onde cavalos, agronegócio, eu falei, um ambiente super masculino. Nesse ambiente, as mulheres passam por muito assédio, né? Então, quando a gente tá falando de reputação
reputacional, a gente tá falando disso. E aí tem vários tipos de assédio e tem várias... É uma das coisas, né? Isso. Então, assim, só para dar um exemplo do que seria isso. Eu até iria falar, porque o terceiro pilar, e é o mais importante hoje, e é o mais conhecido, é a palavra, né, mágica ESG, que nada mais é do que environmental, né, que tem a ver com o meio ambiente, social, que é a ver com isso que você está falando, do social, e a governança, que a gente já falou. A governança é o que a gente pode chamar dos códigos de conduta, códigos de integridade, canal de denúncias, que a gente não gosta muito, né, Rodolfo? Pela palavra denúncia fica uma coisa pesada. Eu tenho uma mentorada que ela criou o DIB, né, que é para mensurar o quanto as pessoas estão bem trabalhando, né? Então ela criou um assessment para mensurar o quanto as pessoas estão bem trabalhando, e ela percebeu que tinha que ter, de alguma forma, uma ouvidoria nesse assessment diferenciada para que não fosse aquela ouvidoria humanizada, para que as pessoas se sentissem confortáveis tendo essa ouvidoria. Ouvidoria é melhor do que canal de denúncias, né? Do que um canal de... E não se chama nem de ouvidoria, então ela está implantando isso, né? A Caroline Fávero, né? Fávero é a empresa dela, então quem assistiu o podcast pode procurar. Olha que interessante, tu tá me falando isso do ESG. Isso, que é o que a gente, é o que a gente acredita, lá, né? Ela tá ali no desenvolvimento do RH, ajudando a desenvolver KPIs para saber do bem-estar, para ter mais performance dentro do trabalho. Isso, porque a gente está falando de governança. Isso, porque a governança é importante, sim, é o que mais se lembra quando se fala de compliance, mas com o ESG se trouxe as práticas sustentáveis, né, que tem, falando do I, né, o greenwashing, né, como é importante saber por que o greenwashing. Na realidade, assim, é empresas que estão dissimulando relatórios com relação a mostrar um produto que ele dizer que um produto é sustentável quando ele não é. Por exemplo, a Volkswagen pagou uma multa de mais de 34 bilhões de dólares. Tá? Toyota, enfim, empresas conhecidas. Então, hoje, os investimentos em ESG para o ano de 2025, a Bloomberg, né, são trilhões de dólares. Tá? Vão ser mais de 53 trilhões de dólares em investimentos. Então, hoje a gente fala que o ESG não é moda. O ESG é investimento responsável. Tá? O S do social, né, é o ambiente de trabalho, né? Isso que vocês falaram. Então, tem toda essa né, vertente do social, que é a gestão de todos, né? Isso. Muito bem, então a gente já entendeu um pouquinho o que é o compliance dentro da base do ESG, né? Gente, o Inspire-se a Ser Negócio, ele nasceu para vocês contarem um pouquinho da história de vocês e por que vocês preferem ser negócio, serem autônomos, né? Então, o nome ser vem disso, do propósito pessoal desse profissional liberal, do que realmente estar trabalhando numa grande corporação com essa que mexe com trilhões, né? Por que eu não quero ser funcionária lá interna estabelecendo em compliance e quero ser uma assessoria jurídica estabelecendo compliance lá dentro, né? Conta um pouquinho para nós da história. A doutora Débora contou bastante, mas Rodolfo, tu já trabalhou como funcionário alguma vez na vida? Como é que foi que tu escolheu a advocacia? Conta um pouquinho para nós. Sim, eu já trabalhei como advogado contratado em escritório e eu percebi assim a imensa diferença de, primeiro, a liberdade. Né? Então tá ali registrado, mas tem que cumprir horário. Mas eu sentia que a nível de criatividade e expansão e outros critérios também, para mim não foi um modelo que eu me senti adequado. Então, assim, muitas vezes eu acho que é sobre isso, se sentir adequado. Né? Eu estive ontem num jantar de condomínio. E nesse jantar eu vi uma história bem interessante de funcionários, né? Quem estavam na mesa eram pessoas que eram aposentadas pelo Banco do Brasil. E eles fizeram menção ao senhor que ele não era o chefe, ele era o chefe. Porque ele tinha um caderno e ele sabia as pessoas certas para aquele tipo de trabalho. Então, sem ele saber, ele tinha um domínio de contato com as pessoas. E ele sabia indicar determinada pessoa para determinado tipo de trabalho. Então, muitas vezes... Ele não tinha KPI nenhum naquela época, exatamente, né? Ele não tinha nenhum sistema que podia mensurar o quanto a pessoa estava indo ou não e tendo performance nesse trabalho, né? Exatamente. Mas ele tinha o olhar
de saber... E já sabia que aquilo era importante. Aquilo era importante. Então, às vezes, a pessoa... Não é que ela seja ruim, às vezes ela está mal posicionada. Então, isso é uma visão que também eu tenho dentro dos negócios. Aquela pessoa que está performando mal, às vezes ela só está numa função inadequada. Então, e tu sentiu isso internamente. Eu também não estou adequado aqui. Exatamente. Então, no formato contratado CLT, eu achei interessante. Então, para mim, fez muito mais sentido essa modalidade de trabalho que está acarretando hoje, né, nessa realidade, nessa oportunidade nessa parceria, nossa. Nessa parceria. É uma parceria. Mas deixa eu entender, então. Hoje, Rodolfo, se eu quiser te contratar enquanto advogado, tu é advogado para algum escritório ou tu trabalha... Não, eu trabalho para mim, de forma autônoma. Então, hoje minhas atuações são áreas... Há quanto tempo tu tá de forma autônoma? Desde 2015. Ah, faz muito tempo já. E aí, durante esse período, eu fiquei como contratado, mas realmente não me adaptei. Fez mais sentido esse formato mais liberal mesmo. É porque os escritórios de advocacia é um pouco diferente, meio que mesmo que tu é contratado, tu tem uma certa liberdade, não tem? Eles não... Mais ou menos. Nem sempre. Tem como contar como é que funciona um escritório, uma associação do escritório pra gente? No formato que eu trabalhei, durante esse período, né, que eu fiquei como contratado, eu tinha que cumprir horário e eu tinha aqueles casos que eu deveria estar trabalhando, né? Alguns relatos de outros colegas, eles dizem que alguns escritórios, eles prometem uma comissão pelos casos que você traz. Mas tanto eu quanto as outras pessoas, a gente via que parecia que a gente não se sentia muito pertencente. Então, você estava trabalhando para alguém, né? Eu me sentia muito sobrecarregado. E eu não via o meu desenvolvimento pessoal dentro disso. Então, realmente, por isso que a área autônoma, para mim, fez mais sentido. Porque eu imagino que eles devem ter diretrizes de como escrever essas peças, tempo, prazos extras, os prazos que já tem para protocolar, né? Porque, na realidade, o que eu estava falando, o ESG, exatamente entra dentro dessa vertente, né, da gestão. Hoje se fala muito em gestão de stakeholders, porque numa empresa, seja uma microempresa, um escritório de advocacia, a gestão dos stakeholders, ou sejam, todos os interessados, porque stakeholders nada mais é do que interessados na empresa. Então, é desde o colaborador, é do funcionário, é do dono da empresa, é o fornecedor, né? É o consumidor. Então, todas as pessoas hoje, para você fazer uma boa gestão, você tem que ouvir todas as vertentes, né? No marketing, a gente fala que a gente tem que ter exomarketing, endomarketing, né? E ainda tem que ter o marketing com os parceiros, né? Porque stakeholders também tem muita parceria hoje em dia, principalmente no Brasil, isso, né? As empresas trabalham muito com terceirização, isso, né? Isso. Então, assim, o que é o stakeholder? Eu vou usar a palavra egrégora de novo, mas toda egrégora que envolve aquela empresa. Isso, né? todos os interessados, eles chamam. Interessados daquela empresa, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Para ser mais prático. Eu gosto de exemplificar e simplificar as coisas para quem tá ouvindo e não consegue entender, né? Mesmo uma empreendedora sozinha, ela tem muitos stakeholders, né? No começo, eu nichei a metodologia Ser Negócio só para mulheres. E o que eu mais percebi é que tinha mulheres que, para maternar, resolveram ser empreendedoras. Porque elas precisavam ter essa liberdade de tempo, né? E pela liberdade de tempo para maternar, elas resolvem ser empreendedoras. E aí eu dizia, os stakeholders aí, é toda essa rede de apoio que te permite estar ali trabalhando enquanto a tua criança está ali. Pode ser uma rede de apoio contratada, pode ser uma rede de apoio que vem da família, mas se não tivesse eles, você também não teria conseguido dar conta. Então, fica na mesma do que ter lá, né? Sim. E aí, sabe, voltando um pouco para a tua transição, o que me parece é o seguinte, quando eu estou associado, independente de eu ganhar uma comissão ou não, eu não tenho a responsabilidade de estar atraindo essas pessoas para dentro, né? Eu não tenho a responsabilidade de estar atraindo contratos. Eu só tenho que escrever. É uma coisa, me parece até uma coisa meio robotizada, né? Sim, eu só vou ter que escrever, entregar, né? Não, claro e que você tem a tua carteira. Nome, né? Tem a tua carteira de clientes que eu você vou lidar com aqueles né? clientes, né? Mas realmente você está trazendo pro escritório que não é o teu nome, né? E assim, se a pessoa não sente... esse é o problema maior. Se a pessoa não se sente valorizada, é muito fácil ter o pensamento de que, mas eu vou me esforçar tanto e não é pra mim, né?
e até dentro do perfil CLT, pessoa contratada. E eu entendo que, assim, funciona para muita gente. Funciona legal. para aqueles que não gostam de lidar com atendimento, que talvez não gostam de ter essas outras responsabilidades, mas gostam muito de estar ali escrevendo e peticionando. Sim, sim. Dentro do que você disse das mulheres, né? A preocupação das mulheres, em muitos casos, tem o sonho da maternidade, mas tem o receio de que a hora que voltar para o trabalho, ela vai ser dispensada. Né? Eu conheço um familiar meu que ele precisa fazer uma cirurgia no quadril, que o médico alertou, se ele não fizer essa cirurgia, ele corre risco de ficar com um encurtamento na perna. E ele disse, eu não quero fazer a cirurgia, porque eu tenho medo que a hora que eu voltar pro trabalho eu vou ser mandado embora. Tu vê só, né? Porque não é porque tu é CLT que tu tá garantido. Então fica a dica aí pra quem ainda não foi pro empreendedorismo que acha que tá garantido. E não só isso, mas também despertar a ideia pro empreendedor, pro gestor, de que as pessoas têm essa preocupação. E isso está gerando estresse para as pessoas que estão lá. Então, eu já vi relatos de outras empresas que elas têm essa preocupação. Às vezes a pessoa está passando por uma depressão e ela passa essa tranquilidade para a pessoa de que ela pode passar por aquele momento, mas vai receber um apoio. Então, e ela pode voltar quando ela quiser retornar. Ela pode voltar quando ela quiser. Porque ela não é só uma peça do joguinho, né? Ela é mais uma pessoa, um ser humano ali. Exatamente. Então, empresas que têm essa visão é outra visão, Isso tem a ver com os 3 pilares do que a gente propõe como negócio. Claro. E aí, o que tu trouxe? Tô vendo tu abrindo o teu caderninho aí, doutora Débora. O que mais que a gente tem para falar sobre compliance aí hoje? Olha, compliance né, como eu disse, compliance não é moda, né? Então, é o futuro do compliance, né? Vamos dizer assim, ele recém chegou? Não, mas ele está se transformando através do ESG, né, que a gente fala. Então, qual é o futuro do ESG ou o futuro do compliance? Na realidade, é trabalhar a gestão dos stakeholders, que a gente já falou, né? É trabalhar também investimentos responsáveis, que eu falei, então investimentos... porque hoje o que vai acontecer são investidores que vão investir mais ou menos dependendo do plano de negócios com ESG. Porque o investimento em ESG, né, é que vai validar se o investidor vai dar mais ou menos numa empresa. Por isso a gente traz como solução, né, uma consultoria de compliance para pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas, elas já têm o seu compliance. A grande parte já tem o seu compliance. Principalmente a governança corporativa. Agora está vindo a inclusão, a diversidade. Mas as pequenas empresas, às vezes, não têm nenhum código de conduta. Elas não sabem nem um canal de integridade. Elas não têm... Né? Então, o que a gente quer trazer? Quer trazer isso. A gente quer trazer essa inovação, né, que é uma inovação, é uma nova forma de gestão, né? E também trazer uma colaboratividade, botar o cliente como centro do processo. Então, a empresa que a gente atende vai ser centro do processo dela mesma. Então, nós vamos estar só auxiliando, é como se fosse um psicólogo, que você acaba um apoio, né? Dando direção, e ele mesmo vai sabendo, né? A gente vai dar só os subsídios e eles vão trabalhando. Quem trabalha com consultoria empresarial como a gente percebe, eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, quando o meu primeiro empreendimento, eu sempre falo, foi junto com um ex meu, que ele dava cursos de autoconhecimento. Então, eu promovia os cursos e ele dava os cursos. E aí, eu tive a oportunidade de estar conhecendo todo esse pessoal dos cursos. E aí tinha lá, até hoje eu tenho um certo contato aí em cursos de autoconhecimento com o Márcio Schultz, e ele sempre falava, Fabiola, tem empresa que a gente entra e a gente não entende muito como funciona. Só que aquela sinergia daqueles montes de comportamento que a gente batia muito, que o curso que a gente dava dentro de empresa, em company, né? Inclusive tu falou de in company, ele trazia uma melhora na harmonia da cultura organizacional, né? Então ele traz... E se eu tenho uma melhora da harmonia das relações, da comunicação das relações, compreendendo o outro, eu tenho mais performance lá no final. Né? E aí não adianta eu ficar colocando regra dizendo assim, olha, tu tem que ter a tua missão, tua visão, teus valores. Naquela época ainda era muito batido isso, né? Planejamento estratégico. Missão, visão, valores. Toda empresa tem que ter missão, visão, valores. Aí é criado lá de cima e não é pego lá de baixo, né? Não adianta tudo isso, não é isso que faz fluir. Ele diz, não é isso que faz uma empresa de sucesso. Não dá para dizer exatamente o que faz uma empresa de sucesso, mas o que faz uma empresa de sucesso é ter essa harmonia das relações e todo mundo indo no mesmo objetivo. O Peter Drucker já diria, né?
A cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Exatamente. E aí é muito interessante porque o compliance ele vem como uma forma, talvez, não só para os colaboradores, mas eu vejo para os gestores compreender isso. Porque, querendo ou não, dependendo do tamanho que a empresa vai ficando, tu vai tendo que planejar cada vez mais o crescimento dela, porque a gente ainda falou no podcast anterior que empresa que não cresce morre, né? Então eu tenho que saber que a minha empresa tem que estar sempre em movimento e eu naturalmente eu vou me distanciar do meu propósito, das pessoas. Exato. Então eu acho que é aquela liga que volta. Faz sentido? Faz sentido. E ainda com as práticas sustentáveis. Porque hoje uma empresa pode ser um serviço, pode ser um produto, você tem que estar fincado nessas práticas sustentáveis, logística reversa, cuidar com quem são os teus fornecedores, se realmente eles também têm práticas sustentáveis, se estão adequados à LGPD, com a privacidade de dados, que é um outro pilar nosso. Então, tudo isso tem que estar, né, permeado. E é isso que a gente faz, exatamente é o que a gente pretende, é dar essa consultoria para ajudar e auxiliar a entender esses... E é necessário, gente, porque não existe regra para empresa nenhuma. Eu acho que eu contei toda essa história, acho que eu deixei claro. Não existe regra. Tem empresa que tu vai entrar e tu vai dizer assim, meu Deus. E aí tu vê que ela oferece uma experiência do cliente. Como eu lido com marketing, com a experiência do cliente. E marketing é endomarketing e exomarketing, né? Volto a falar. Se as pessoas que estão dentro não estão bem claras que elas têm que ofertar essa experiência, tu não vai ter o encantamento Disney que todo mundo fala, né? E às vezes não é escrito na parede que as pessoas vão entender, é que nem você falou aqui, né? Ela entra, ela tem um ambiente que foi pensado, outro dia eu conheci a arquiteta que criou esse ambiente, né? O Gaia, ele já começa da marca do Gaia, eu sou apaixonada. O nome, né? Sim, o nome, né? Então, essas empreendedoras, vocês não tiveram o prazer de conhecer, mas elas têm a seguinte história, que elas queriam construir um lugar para empreendimentos femininos. E já de cara, elas tiveram vários homens, né? E elas, poxa, né? Elas deram esse nome com uma intenção e não atraiu isso. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Gaia é a mãe natureza. A mãe terra. Né? E elas trouxeram isso, de alguma forma, sempre, de alguma forma, isso agora. Coincidentemente, foi o que eu falei conversando com elas. Porque quando tu vê esse nome, tu já viu essa marca. Tu já isso é marca, gente. Isso é arquétipo. Quando elas escolheram esse nome, era arquétipo. Elas tinham uma intenção, não importa a intenção. Elas entregaram isso de alguma forma. Mas elas conseguiram transformar isso realmente na cultura organizacional aqui dentro. Sim, se vocês verem, são duas porque às vezes não é só o nome, né? É a egrégora, né? A gente está falando da sinergia, exatamente. E muito interessante como ninguém precisou dizer isso para elas. Elas simplesmente, elas absorveram, porque faz parte disso. Faz parte. Então, todas que elas vão contratando, há um colaborativismo, elas são muito a favor do colaborativismo, elas criam o cowork porque há um colaborativismo. Então, acho que elas vão ficar muito felizes até de ouvir esse podcast, ouvir Com isso. E olha, esse é um dos pilares, porque a gente são 3 pilares: inovação, colaboratividade e a privacidade, né, de dados, estar adequado. Então, é isso. Exato. E uma coisa que a gente estava falando aqui do Gaia e que também eu acho importante a gente salientar, que a gente está falando, o compliance, de certa forma, eu lembro quando eu conheci você, doutora, eu falei, o compliance é botar um monte de regrinha de como a gente tem que ser. Aí tu, não é isso. Mas, de certa forma, ele vem ser essa liga. Por quê? Porque se eu crescer demais o Gaia, eu vou ter 10 Gaia em todo o Brasil, elas vão perder um pouco disso. E o compliance vem para trazer isso, né? Então, de certa forma, se eu quiser franquear amanhã depois, se eu quiser crescer meu negócio amanhã depois, eu preciso dessa regra, dessa conduta. Porque o empreendedor não vai estar mais lá com aquele colaborador que lá em Manaus, vamos dizer, abriu uma outra mas outra tem que unidade. ter essa mas cultura, em algum lugar, né? essa cultura tem que estar firmada. Né? Sim, pegando o gancho do que você disse dentro da experiência da área do autoconhecimento, né? Porque diz que sim, dentro da abordagem da constelação, e é algo que eu entendo que não é para todo mundo mesmo, tá? Mas dizem que assim, o bom terapeuta, ele está sempre um passo atrás do cliente. Então, eu acredito que a nossa missão dentro desse projeto não seja assim
né, dizer como que a pessoa tem que fazer o negócio dela. Sim. Porque até então tá funcionando, né? Aham. A gente tem que olhar isso com respeito, que a pessoa, ela até então tá conseguindo fazer. Aham. Seria uma forma de ajuda, de aconselhamento, de condução. Aham. Porque... De como ela vai manter esse... Vamos voltar, por exemplo, Gaia. Eu gosto de dar exemplo porque as pessoas compreendem melhor. De manter essa cultura Gaia, mesmo expandindo para o Brasil inteiro. Exatamente. E dentro dessa ideia, também tem Ou não, porque às vezes também tem isso, desculpe, mas eu penso também que às vezes um negócio, nem tudo é franqueável. E às vezes a intenção da pessoa não é franquear. É exatamente na mesma, talvez nos locais parecidos, não precisa franquear para todo o Brasil. Às vezes a pessoa não tem essa intenção, mas que ela realmente consiga, em cada unidade que ela coloca, trazer aquilo. Às vezes não precisa, né, fazer como um negócio franqueável. Não precisa ser uma expansão tão grande, mas não importa o tamanho da expansão, ela vai ter que ter uma guia. Isso, exatamente. Às vezes, principalmente no ramo de restaurante, né? Os restaurantes são muito únicos e não tem como reproduzir o local, as pessoas que estão trabalhando lá. O chefe. O chefe, sim. Porque assim, a minha metodologia é muito olhar isso e ajudar aquele profissional liberal a conseguir ver que ele pode treinar aquilo, né? Que é o manejo dele, né? Um médico, o manejo dele está diretamente ligado, né? Então, primeiro ele tem que acreditar que ele pode, para depois ele construir o como, os processos e mapear os processos, né? Então, às vezes, é só para ter uma segunda unidade que ele precisa acreditar nisso. Sim. Sim, né? Mas eu digo, às vezes Então, não quer eu tô franquear, botando né? expansão Claro. porque fica mais fácil, acho que, Claro. o público entender, que a gente tá em Itajaí, se for bem longe... E isso que você disse também, uma das ideias dentro do negócio, né? Que se o patrão, o gestor, não estiver no negócio e ele não funciona sem ele, tem alguma coisa muito errada. Aquela história do olho do dono é que engorda a boiada, esse dono não vai ter muito olho para... são só 2 olhos. Exatamente. Eu acredito também que se o negócio é extremamente dependente ali do gestor, é muito complicado para ele não conseguir fazer a viagem, ou às vezes... Ele não vai ter a plenitude na vida, né? A gente falou que não adianta vencer na... Eu sempre falo, não adianta vencer na carreira e não vencer na saúde, não vencer com a família, não vencer nas outras áreas. Exatamente. E muito dentro disso, às vezes seria apenas um planejamento dentro do próprio negócio, porque, veja, tem muitas pessoas que não podem ficar doentes, veja só, dentro do próprio negócio, porque ele acredita que as pessoas que estão lá não vão saber até conduzir. um gerente, um supervisor, as Basta pessoas ele tirar férias ou acreditam ficar doente que o negócio desanda. Muitas empresas eu conheço que não dão férias de 30 dias porque dizem que não pode, tem que ser 20 dias porque 30 dias é muito, que não vai ter quem substitua. Não vai conseguir. É impossível então, isso. A nossa ideia, novamente, não é dizer como a pessoa tem que fazer o negócio dela, mas uma consultoria mas mostrar especializada... que ela pode conseguir coisas que os outros não conseguem, né? Exatamente. E assim, a gente, da mesma forma que eu vejo nos casos judiciais que a pessoa ter potência, né, e ter essa força de conduzir e resolver os conflitos, dentro das empresas é a mesma questão. É a mesma então, questão. a gente fortalecer com uma visão, né, mais diferente, mais humanizada. Sistêmica, né? Então, como você também disse, a tua ideia de negócio é algo mais empírico, né? E eu acredito que a nossa atuação também vai ser assim. Porque para cada empresa vai ser uma consultoria. Vai ser uma consultoria Por isso própria. que a gente não monta uma coisa... tem alguns subsídios, Pilares. algumas ferramentas que vão ser utilizadas, mas a gente não vai utilizar sempre a mesma coisa para todas as empresas. é um trabalho Que bacana. obrigatoriamente muito artesanal. Mas se alguém hoje já gostou dessa história toda e quiser ligar para um de vocês, já dá pra gente implantar comprar isso aí? Claro. Sim, Então já estamos... aproveita e deixa o contato de vocês aí de como é que faz. Qual seria o primeiro passo? Ó, eu vi aqui a doutora falando de compliance, vi o Rodolfo falando, eu tenho esse problema aqui na empresa. Eu realmente não consigo dar 30 dias de férias e acho que vou chamar vocês para me ajudar. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, o contato por WhatsApp, telefone e Instagram. Então deixa o Instagram de O vocês Instagram aí, por favor. pode ser o Tero, sim. Tero Consultoria. Tero é T-E-R-O, né? Tero, que tem a ver com terra. Também que tem a ver, legal. Tero em Esperanto, que é uma língua criada, né? Na realidade não existe, é uma que língua legal. mixada. Tero Consultoria.
@gmail.com. Que legal. Esse é o nosso... Pode entrar em contato pelo Instagram ali, também eu vou deixar os contatos do Tem Rodolfo, o site né? também, Mas www.teroconsultoria. beleza, entrei em contato, né? Mas como que vai... Vocês já têm isso? Como vai funcionar? Porque se não tem, vocês, por favor, me contarem. Mas aí a pessoa vai... Vocês vão marcar uma reunião e aí? Primeiro nós vamos fazer o diagnóstico, né, Aham. da empresa. Pode ser, dependendo do que a empresa, do tamanho da empresa, do que a empresa precisa, vai ser um diagnóstico menor, né? Tem diagnósticos que precisam da análise de risco, outros pequenos talvez não precise, mas vai ter que ser feito um diagnóstico, sim, um mapeamento da empresa, assim, pelo menos a princípio, para depois poder fazer, né, no mínimo ter um código de conduta. Isso não quer dizer código, as pessoas pensam uma coisa fechada, não. Ela vai ser pensada sistemicamente, né? Ela vai ser pensada com todos os stakeholders e um canal de integridade, né? Um código de integridade, um canal de integridade. Isso é o mínimo que precisa para poder adaptar essa cultura. Exatamente. E é interessante que, como é um trabalho muito artesanal, vai depender muito da realidade da empresa. Lógico. Então, vamos supor assim, eu fui síndico 4 anos e acompanhei algumas questões dentro de condomínio. Quando a gente fala dentro da área do compliance sobre corrupção, a ideia que vem são só empresas gigantescas e tal. Mas você vê questões, por exemplo, dentro de condomínio, de funcionários que na hora que eles vão embora, eles levam produtos de limpeza para casa. Né? Isso acaba acarretando uma imagem negativa entre os colaboradores e com a própria empresa. Isso. Então, entrando em contato com a gente vai fazer uma análise, vai entender os pontos. A análise de risco, ela é muito importante para saber se aquilo que a pessoa está fazendo dentro da empresa, às vezes é tido como cultura, pode acarretar até numa ação civil ou numa ação criminal. E como a doutora disse, a repercussão negativa, ela afeta muito. Os riscos reputacionais são bem maiores. São maiores. muito pior. Sim. Do que realmente a juízo, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. Acho que deu para entender bem o que é o compliance, esse novo trabalho de vocês e como faz para entrar em contato pela primeira vez. A gente já tá aqui mais de 40 minutos conversando, o papo é muito bom. Isso que a gente nem conversou, entrou no mérito de histórias aí, né? Doutora, num próximo momento, quem sabe mas advogado fala bastante, né? Então, e marqueteira fala mais ainda, né? Mas para finalizar, eu gosto de finalizar, porque isso aqui é para empreendedores que estão assistindo, né? Então, eu gosto de finalizar com 3 dicas, como nós estamos em 2 dicas de cada um, para se manter empreendendo. O Rodolfo disse que está desde 2015. Há quanto tempo você trabalha com a Tero, doutora? Olha, já fazem, deixa eu ver, no mínimo uns 8 anos. 8 anos, né? Então, mas como advogada, né, já faz mais de 25 que eu sou formada, né? Mas como advogada independente? Sim, eu sempre tive o meu escritório. Sempre teve o seu escritório? Sempre. Então, tu é a pessoa certa para dar esse conselho, né? Mais de 25 anos aí de carreira independente, mas já trabalhou em grandes corporações que citou aqui pra gente. Já trabalhei, né, em outras, né? Área pública, área como privada. Como é que faz pra se manter? Porque a gente sabe que na grande corporação meu dinheiro entra ali todo mês e... a área pública mais ainda, né? Chova, faça sol. Chova, faça sol. Só se o Brasil quebrar. Na área pública eu não preciso nem fazer o meu trabalho, né? Eu só preciso dizer que tô fazendo, isso, né? Desculpa, gente, né? Não é bem assim, não. A gente tem que ter compliance. Tem que ter compliance. Mas quais são as dicas para se manter nesse mundo independente aí? 2 dicas. 2 dicas? Eu acho que tem que fazer as coisas com muito amor. Não é porque eu sou mulher, mas a gente tem essa coisa do aconchego, do acolhimento, mas tem que fazer as coisas com muito amor, pelo fato de que você se entrega. Você entrega o melhor que você tem naquele momento. Às vezes não é o melhor que você poderia, de repente, né, em 100%, mas é o melhor que você tem naquele momento. Então, isso é a primeira dica. E segundo, né, eu acredito muito, 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 não deixar de sonhar, de colocar o teu projeto no mundo. Ou seja, dar realmente
vazão a ele, né? Aham. Botar ele no mundo. Não entrar Maternidade naquela- do projeto, Naquela né? zona de conforto já tá bom aqui. a gente, Ou procrastinar, eu vou depois. Não, eu projeto acredite, novo, vamos porque botar mais você um pode bebezinho no empreender mundo. como advogado, sim. Você pode ser, né? Negócio, exatamente, é um nome muito bonito também. Você pode ser o seu negócio. Então, o advogado, ele tem esse poder também. Hoje a gente consegue fazer isso muito mais do que antes, até, por causa até do digital, mas eu acho que é isso, é liberdade de empreender, né? E bola pra frente, vamos embora. Que legal. Rodolfo, quais são as dicas para se manter aí independente? Pra mim, o que eu poderia falar assim, que eu tenho que é mais importante é realmente, e eu vou usar um clichê antigo, mas sempre é pertinente, Adoro clichês. conhece a ti mesmo. Aham. Porque, inclusive, sexta-feira eu Isso recebi... é bíblico já. Exato, claro. Sexta-feira eu recebi um convite da professora Márcia Sarubi, professora ali de Direito da Univale, e ela palestrando para os alunos, e realmente, assim, até o ponto que eu trouxe, né? Eu tive um espaço de fala, porque as pessoas saem informadas, muita gente com a ideia assim, eu vou fazer tributário porque dá dinheiro. Aham. Eu vou fazer criminal porque você recebe rápido. Aham. Mas a pessoa não conhece o modo que ela trabalha, o modo que ela funciona, Aham. e principalmente aquilo que faz sentido para ela. Aham. Então, eu digo para as pessoas, escolher a área de atuação ou que você vai fazer na vida, levando isso em consideração, muitas vezes vai te levar para um caminho de infelicidade. Exato, tá? exato. E assim, o dinheiro, ele é consequência. tá? Exato. Fazer com amor, né? Claro. Mas aí vem a consequência toda. Sempre vai vir bem. Qualquer coisa que você faça, se você faz com amor, tudo dá certo. Sim, e dentro do que você viu da área do autoconhecimento, provavelmente você vai lembrar com facilidade dos temas que apareciam sobre isso. Porque o que está aparecendo de gente insatisfeita hoje com o próprio trabalho, com o próprio negócio? Aham. Tudo bem, às vezes para a pessoa ela fica satisfeita e segura no formato CLT, tá tudo certo. Mas tem gente que tem aquela vontade, aquela paixão pelo empreendedorismo, essa forma mais, digamos assim, à vontade, sabe? Ela com só mais quer a liberdade. liberdade, né? A Sim. gente fala também, existem estudos do nova forma de empregabilidade, né? Que o ser humano tem essa necessidade de se colocar, e às vezes, mas ele precisa daquela segurança de estar numa grande corporação, de ter uma orientação. Infelizmente, pelo país que a gente vive Nem todo mundo também, tem né? esse comportamento independente, né? Então... existe hoje já uma tendência mundial, uma nova forma de empregabilidade, onde te dá um pouquinho mais de liberdade, né? Tanto de horário, quanto, né? A tecnologia permitiu, né? Sim, Isso, sim. né? E as empresas têm que perceber que elas precisam dar essa mobilidade para que elas cresçam também, né? Que é Sim. as novas gerações e tudo mais. Sim. Adorei, então a tua dica é... Eu já me perdi que a gente fugiu tanto. Conhece a ti mesmo, Conhece então a assim, ti mesmo, e além de realmente conhecer a ti mesmo... você entender como que você funciona e o que faz sentido para você. Aham. Porque hoje, isso de um viés mais terapêutico, mas em contato com a realidade. Diagnósticos tardios de condições mentais. Então, Aham. tem pessoas que já na fase adulta estão entrando em contato com alguma questão, por exemplo, um TDAH ou um Aham. autismo, o que influencia muito o jeito que a pessoa trabalha e como que ela conduz. E como que ela pode se sentir confortável e adequada naquilo que ela faça. Uhum. Então, realmente, não mirar em questões de, como eu disse, né? Eu vou escolher tal profissão porque me dá um prestígio, ou eu vou ganhar mais, né? Se você fizer com amor e você se conhecer, se você se entender, Exatamente. consequentemente a coisa vai dar certo. Então, fazer uma escolha mais com amor e... Mais com amor e com se conhecendo. e se conhecendo. Muito bem. Complementou, né? É a metodologia do seu negócio. É entender que o teu growth, o teu crescimento é a partir da tua personalidade, do teu propósito. E aí a gente vai fazer isso ser lucrativo, porque senão não tem empresa, né? Eu sempre digo que o sangue do negócio é o dinheiro, né? E se não Sim. tiver... Sim, claro. Sim, mola mestra, é claro. Então não tem como dizer vendas que cura tudo. Tem um professor meu que fala, né? Vendas cura tudo? Não é Legal. que vendas cura tudo. Vendas com lucratividade com certeza Sim. cura tudo, né? Que é muito do que eu gosto. Gente, eu quero agradecer Eu novamente. que Foi agradeço, muito nossa. gostoso esse bate-papo, tá? Adorei as dicas. E quero também agradecer
a Judy, que cedeu esses meus semijoias aqui. Sim, linda pulseira. Ainda mais brilhosa e glamurosa. Linda pulseira, gostei. Então, by Judy é o Instagram dela, tá? Acho que vocês já passaram. Rodolfo, passa o teu Instagram aí pra galera, quem quiser entrar em contato contigo. O meu Instagram é RodolfoMB90. E também pode fazer contato conosco através do Tero, né? teroconsultoria@gmail.com ou Tero Consultoria de Negócios no Instagram. E olha como é importante estar atento à questão de proteções de dados, né? No podcast desse eu já iria querer pegar e falar meu número, vazando os dados aí. Pois é, não, eu nem deixo, mas não ia adiantar de nada, porque do ponto de vista de comunicação, tá em tanto vídeo, ninguém vai parar o teu vídeo pra... As pessoas estão cada dia mais preguiçosas, tem isso também. Então eu entendo a importância de proteger seus dados. Mas se vocês quiserem ler aqui embaixo o contato, vou deixar o @, e aí vocês entram em contato. Obrigado. E se for público o contato do Rodolfo, tu responde direct de Claro, eu respondo sim. Eu sempre pergunto, porque tem gente que entra lá muito. Eu respondo. Vejo todas as notificações. Então são eles mesmo que vão responder, não é uma assessoria de marketing tipo eu. Tá? Mas teremos. Eu quero deixar pros dois, eu tenho aqui um presentinho. Meu Deus, da doutora Ai, que Larissa, tá? chique. Da List Medicina Saudável, que é minha cliente, parceira minha. Olha que coisa linda. Eu também sou paciente dela. Adorei o cinza. Sim, a marca da List também tem todo um propósito. Cinza meio prateado. List quer dizer que bonito, nutrição legal. em russo. Aí tem alguns suplementos e tem um voucher também. Vocês ganharam um tratamento intravenoso para performance cognitiva ou para se sentir melhor com bem-estar. Vai ter que só passar os exames para ela. Ela vai ver se precisa de mais vitamina D, B, né? É uma soroterapia que tá super que legal, obrigado. Nossa, ganharam, além de tudo, fiquei vou ficar mais linda. Então, obrigada, doutora Larissa, List Medicina Saudável. Obrigada. Pessoal, segue, tem canal no YouTube também, List Medicina Saudável. Se inscreva no canal deles também, que é muito legal. A doutora fala muito lá, tá? Obrigada, foi um prazer ter vocês. Eu é que agradeço. Fiquem ligados ao próximo episódio do Inspire Ser Negócio.